Bora lá então. Bom, gente, bom dia, Lu. O que a gente vai fazer hoje? Hoje vamos começar com um novo tópico, tá bom? Bem importante. Novo tópico. Então, a gente já trabalhou, estávamos trabalhando falar de histórias no passado, de coisas no passado, e estávamos estudando, a gente fez a avaliação e tudo, baseado no passado simples ou no pretérito perfeito. Esse é o nome desse tempo verbal, né? Que é para falar de coisas que já acabaram, que já aconteceram. Então, a gente estudou eu fui, isso foi muito importante, ele teve, nós tivemos, isso acabou, né? Coisas que já terminaram. Esse tempo se chama perfeito porque já acabou, tá bom? Um tempo perfeito, pretérito perfeito, coisas que já terminaram. Hoje, vamos com um novo momento, que é para começar a estudar o pretérito imperfeito. O que que é isso? Quando a gente fala de coisas que a gente fazia no passado, tá bom? Então, vamos começar a estudar isso. Isso serve especialmente para coisas que a gente não faz mais, sabe? Por exemplo, quando eu era pequena, eu morava numa casa grande, por exemplo. Então, esse morava, ele vai ser o nosso verbo no tempo imperfeito, tá bom? O que a gente já estudou foi a ação terminada, o tempo perfeito. Então, eu morei numa casa. Numa casa. Numa casa, né? Acabou. Mas agora vamos estudar como falar de coisas que aconteciam no passado e não acontecem mais, sabe? Para isso que é esse tempo. Então, ele é bem, nesse caso, eu morava. Ele é muito semelhante com o espanhol, né? Graças a Deus. Assim é mais fácil da gente aprender, mas a escrita é diferente e, e também, obviamente, tem verbos irregulares que eles vão mudar. Então, hoje vamos começar, só apenas começar a entender e a ler e a escutar histórias que têm esse tipo de informação, tá bom? Eu vou compartilhar a minha tela com vocês e vamos fazer uma leitura junto. Muito bem, gente. Então, vamos começar. Eu sei que às vezes eu acho que é até um pouco confuso, porque a gente nem percebe a diferença em espanhol, mas é importante perceber quando a gente está estudando uma outra língua. Eu coloquei as histórias que a gente vai ler, no chat e a gente também vai ler aqui. Então, vamos falar sobre 4 pessoas aqui: Luiz, Cibele, Fabrício e Miguel e sua esposa Gisele. E eles estão falando de problemas que eles tiveram em viagens que eles estavam fazendo. Então, daí a gente vai lembrar um pouco, como é que falar de coisas no passado, tá bom? Coisas que já aconteceram. Então, temos 4 histórias. Eu sei que Manu não pode falar, Suzy não pode falar, não sei quem mais. Alguém mais tem problemas com o microfone? Porque eu vou pedir para vocês lerem. Todo mundo tem um microfone on? Eu sei, eu Tá sei. bom. Juan, ele, muito bem. Lady Lu, Valen e Walter. Valen não, tá bom. Lady também não.
Tá bom. Lu e Walter, vocês Sim. têm microfone? Perfeito. E Lu? Também. Perfeito. Então, bora lá, gente. Vamos dividir as histórias, tá bom? Eu acho que elas estão um pouco pequenas. Deixa eu colocar maiorzinho. Então, Luiz. Walter, você vai ler a história do Luiz. Cibele, Lu. Luísa, você vai ler a história da Cibele. Eli, você vai ler Fabrício. E Juan, você vai ler Miguel e sua esposa, Gisele. Tá bom, gente? Vamos fazer uma leitura aí do que eles estão falando que aconteceu. Bora lá, Walter. Valeu, bom dia para todos. Ok, Luiz, fez tudo certo. Planejou passar as férias no Rio de Janeiro, reservou o hotel e pagou metade do valor. Só que tomou um susto. Não tinha um quarto suficiente para acomodar a gente, porque o hotel estava lotado. Aí, um amigo teve a ideia de ligar para uma agência. E, graças a Deus, de tudo certo. A agência conseguiu alojar a gente num hotel, até melhor do que o estava reservado, pelo mesmo valor. Conta Luiz Belchior, professor. Muito bem. Muito obrigada, Walter. Gente, vocês já passaram por isso alguma vez? Já aconteceu isso com vocês alguma vez ou nunca? Que vocês chegaram num hotel que vocês tinham reservado e eles não tinham espaço para vocês. Tipo, eles que cometeram algum erro. Isso já aconteceu com vocês alguma vez ou nunca? Isso já aconteceu comigo e eu fiquei super assustada porque eu estava no lugar sozinha. Eu falei, tipo, meu Deus, não me deixa na rua, por favor. Mas não foi. Eles conseguiram me arrumar também um quarto lá. Mas isso é super comum. É mais comum do que deveria ser, eu acho. Mas que bom. Então, aqui temos um monte de verbos e um monte de coisas que aconteceram, que já terminaram. Então, aqui vemos que falou fez tudo certo, planejou, reservou, ele pagou a metade do valor, ele tomou um susto. O que seria um susto? Ele tomou um susto. É, teve a ideia, deu tudo certo, conseguiu alojar, e é isso. Agora, a gente tem uns verbos que são diferentes, tá? Que eles vão estar no imperfeito, que a gente vai começar a estudar agora. Então, tinha, não tinha, não tinha, não tinha quarto suficiente para acomodar a gente. Estava lotado, né? Também estava lotado, estava reservado. E é isso. Então aí a gente já percebe que quando você conta uma história no passado, você normalmente vai misturar essas duas coisas. Você vai misturar falar de coisas que já terminaram e coisas que estavam acontecendo nesse momento, tá bom? Que são perfeitas. Muito obrigada, Walter, pela leitura. Lu, você continua com Cibele, com a história da Cibele, por favor. Cibele adquirió una pasaje aérea promocional por 6 euros. Cuando precisó remarcar a data dentro de Europa, ela tinha uma multa de 100 euros. Fiquei muito indignada com essa situação e passagem promocional tô fora, de Cibele da Silva, jornalista.
Muito bem. Essa aí tem uma expressão bem legal. Tipo, faz uma pergunta e ela mesma assim responde. Passagem promocional? Tô fora. Esse tô fora é como, no cuenten comigo. Como, yo no vuelvo a hacer eso ni de funda. Tô fora. Passagem promocional? Tô fora. Não conta comigo. Tô fora. E esse tô é a abreviação de estou, tá bom? Do verbo estar. Isso acontece muito, tipo, é mais comum. Estou fora, ele muda e fica tô. Tô fora, disse Beli da Silva, jornalista. Então, aqui temos vários, adquiriu, né? Precisou, fiquei muito indignada, aprendi que o barato normalmente sai caro e diz está no presente. Muito bem. Daí a gente só tem o tinha como imperfeito, tipo, diferente. É diferente dos outros verbos, tá? Todos os outros verbos nessa história, eles estão no passado. Só esse tinha que ele é diferente, né? Se fosse no passado, diria ela teve. Não é isso, ela tinha. E vamos ter cuidado, né, com o ti. Para Walter e para Lu, que os dois falaram ti. Tinha, tá? Vamos falar tinha. Agora, Fabrício. Eli, a tua vez de ler sobre o Fabrício. Oi, bom dia. Fabrício resolveu alugar aparte hotel por temporada em Santiago do Chile e fechou o negócio pela internet, sem procurar referências. Antes, não sei porque confiei no que estava escrito e nas fotografias do sítio, mas agora já sei que da próxima vez tenho que estar de olhos bem abertos, antes de pensar em fechar um negócio via internet. Desafava Fabrício Mulher, contador. Muito bem, Eli, obrigada. Gente, essa palavra aqui é super importante. Desabafa. Vocês já conheciam o verbo desabafar? Sim, Eli? Desabafar. E quando a gente quer expressar seus sentimentos. Isso. Especialmente quando eles são negativos, né? Quando a gente tem sentimentos de frustração. A gente quer desabafar. Então, eu falo, tipo, ai, não, tô cansada, tô mal, tipo, queixar. É meio que um sinônimo de queixar, sabe? Queixar. Então, desabafar é jogar tudo fora. Se eu estou me sentindo mal, falar, 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 falar. E aí, eu fico mais tranquila, desabafo. Tirar Muito tudo. bem. Uhum, exatamente. Tirar tudo fora, jogar tudo fora. Agora a gente tem aqui também, resolveu alugar, fechou um negócio. Confiei. E é isso. Esses que são os verbos no passado. Agora, gente, vocês têm alguma pergunta de vocabulário até agora? Desculpa que eu não perguntei. Mas eu confio que vocês, se vocês têm, vocês vão me interromper. Perguntas, dúvidas, expressões, vocabulário que vocês não conhecem. Fechou e a gente precisa fazer uma compra. Fechou o negócio. Fechou o negócio. Fechou o Uhum. negócio. Fechou o negócio é tipo o verbo fechar, né? Que é tipo abrir, fechar, o contrário de abrir. E o que isso quer dizer, para mim, é que ele pagou, né? Tipo, ele fez o pagamento. Então, Sim, por isso que fechou o negócio, né? Ele fez o pagamento pela internet, como se fosse um Airbnb, né? sim. Bem, Profe, qué pena, eso sería como cerrar un negocio o hacer el acuerdo o hacer el trato, ¿no? Exatamente. Mas para mim, se ele fala fechou o negócio pela internet, foi porque ele fez o pagamento, sabe?
Porque a gente fala fechar negócio de palavra. Tipo, a gente falou e fechamos em isso. Tipo, a gente se comprometeu nesse valor. Tem vários sentidos. A gente acostuma falar isso quando é tipo, a gente fechou o negócio assim, assim, assim. Tipo, falamos como é que íamos fazer o negócio. Mas nesse caso, fechar o negócio é enviar o dinheiro, fazer o pagamento, sabe? Fazer o pagamento do aluguel da casa, da quê? Do apart hotel. Isso quer dizer nesse caso. Muito bem. Miguel e sua esposa, Gisele. Juan Paulo, bora lá. Fica perto do microfone pra gente te ouvir bem, tá bom? Es que tengo problemas. No, Não, aí eu te escuto perfeito. sí, pero você não está compartindo, certo? Sim? Que eu não veo a tela, por isso não te puedo falar. Escuta. Profe, tiene el micrófono cerrado. Eso ya apagó solo. Juan, ¿te da para ver el chat? Porque te lo envié en el chat. Si te da, lo puedes leer así, si no, Sim, esse alguém sim, assim? eu sim Vejo, eu vejo. Perfeito. vejo. Perfeito. Miguel, Então pode ler de lá. Miguel e sua esposa Giselle resolveram passar as férias em Sydney, na Austrália, e acharam melhor contratar um pacote, uma agência de viagens, mas se arrependeram desde o início. O serviço de agência deixou a desear. A agência emitiu a passagem com o nome de minha esposa, quando no pasaporte consta o nome de casa. Pedí que les emitiesen otro pasaje, mas elas disseram que não. É realmente um absurdo, diz Miguel Greco em janeiro. Muito bem. É realmente um absurdo. Aqui é legal porque tem várias expressões, tipo, da oralidade, especialmente para se queixar. Então, aqui temos essa expressão, é um absurdo, é um absurdo, é uma coisa bem, é uma expressão bem comum, quando a gente quer falar sobre alguma coisa que a gente não gosta. Isso é um absurdo. Essa expressão aqui também a gente tem em espanhol, né? Dejó mucho que desear. Em português, vamos prestar atenção que a preposição é diferente. Desde o início, o serviço da agência deixou a desejar. O serviço deixou a desejar. A agência emitiu uma passagem com o nome de solteira de minha esposa. Gente, isso no Brasil é super importante. Não, só no Brasil. Mas sim, essa questão, né, quando a gente vai viajar, né, pelo aeroporto, especialmente se é uma viagem internacional, que o sobrenome, né, o nome e o sobrenome, ele tem que ser o mesmo do passaporte, ou ele tem que ser consistente, né? Então, isso é muito importante. O nome, a emissão do nome na passagem tem muito a ver com que você possa entrar tranquilamente, no aeroporto ou que você tenha problemas. Então, por isso que eles estavam brabos com isso. Gente, pacote, né, é um pacote, uma agência de viagens, pacote é tudo completo. Alguma outra questão de vocabulário aqui? Se arrependeram, se arrependeram, se arrependeram. É, eu acho que não, né. Essa aqui, bem importante, achar a melhor contratar um pacote. Lembre-se que sempre que a gente fala de opinião em português, vamos falar com achara. Achara. Então, temos 4 historiezinhas aqui, que eu queria que a gente lesse só para lembrar
para lembrar como que a gente fala de histórias no passado, de coisas que já terminaram, que já acabaram, resolveram, acharam, se arrependeram, né? Emitiu, disseram. Porque agora a gente vai estudar uma outra forma de falar de histórias no passado, tá bom? Para essa parte aqui, essa unidade aqui se chama infância, porque a gente vai falar muito sobre a nossa infância, sobre coisas que a gente fazia que não fazemos mais, tá bom? E ele começa aqui com um poema de Casimiro de Abreu, que foi um poeta português. Ele não era do Brasil, ele era de Portugal. Se chama Meus 8 Anos. Meus 8 Anos. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. E com isso a gente abre essa temática de falar da infância e de coisas que aconteceram antes. E agora, eu quero que vocês prestem muita atenção, porque vocês que vão me falar na diferença com as histórias que a gente acabou de ler. Então, temos aqui um textinho que se chama Ai, que saudades da minha infância querida. Celebridades contam ao Ego, que é um jornal, as lembranças que têm de quando eram crianças. Celebridades contam ao Ego as lembranças que têm de quando eram crianças. Daí vamos ler juntos. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Calma, as lembranças de infância não precisam ser tão melancólicas como escreveu Casimiro de Abreu, no poema Meus 8 Anos. Brincadeiras, primeiro beijo, o bolo que só sua avó sabia fazer. Todo mundo tem lembranças de quando era criança. Com as celebridades não é diferente. Perguntamos a 6 famosos quais os momentos inesquecíveis da infância deles. Boris Fausto, Irene Ravache, Vanessa Camargo, Paulo Vilhena, Silvia Pfeiffer e Marta Medeiros contam o que mais se lembram de quando eram pequenos. Gente, vocabulário importante aqui. Brincadeiras. O que são brincadeiras? O que é isso? Quem diz para mim? Brincadeiras. O que é uma brincadeira? Ou um exemplo de uma brincadeira. Juegos, profe, ¿cierto? O bromas. Isso. Não. São jogos. Uhum. Só que normalmente quer dizer qualquer coisa que a gente brincava. Qualquer coisa, né? Tipo, jogos estabelecidos ou simplesmente... Como era que uno le decía? Puede ser Como Juan. como, puede ser como molestar. Não, nesse caso, brincadeiras são jogos, como Ah, juegos. entendí. Como era que uno decía cuando lo cogían, uno corría y lo perseguían? Puede ser chucha A chucha cogida, cogida. Isso. o policías y ladrones, o Isso. escondrijo. Isso. Tudo isso são brincadeiras. Exatamente, Suzy e Lili. Profe, pero también cuenta brincadeiras, por ejemplo, el parqués o el Monopoly o algo por el estilo. Sim, pode ser, só que normalmente era o que eu falava para vocês. Quando a gente fala disso, a gente vai falar de jogos, tá? Isso é muito importante. A gente fala de jogos e de brincadeiras. Então, o jogo, ele tem regras. Monopoly, parquês, ele é um jogo. Brincadeiras é tipo qualquer coisa. A gente que cria as regras. Então, essa é uma diferença importante. Mas ele pode entrar sim, tipo, brincadeiras pode ser o termo mais geral,
E dentro dessas brincadeiras podem estar, sim, esses jogos. Então, isso que o texto está falando, brincadeiras, o primeiro beijo, o bolo que só sua avó sabia fazer. Isso é bem importante. O bolo que só sua avó sabia fazer. Todo mundo tem uma comida super especial, super particular, que só uma pessoa da família fazia maravilhosa. Assim, sua mãe, sua avó, sua tia, alguém da família, normalmente são mulheres, né? Que fazem alguma coisa que você ama ou que quando você come, você lembra da sua infância. Então, isso que tá querendo dizer aqui. Bolo, né? Lembre-se que bolo, tortica, tortica. Muito bem. Então, agora a gente tem algumas histórias desses famosos que eles vão nos contar sobre coisas da infância deles, tá bom? Coisas da infância deles. Então, bora lá. Vamos dar uma lida, tá bom? Eu vou ler e vocês vão acompanhar. É bem importante a gente praticar isso, que da vez passada que a gente fez o exercício de escuta, a gente percebeu que é uma coisa que todos temos que praticar. Daí, ajuda muito fazer isso. Escutar um texto, tipo, ver, acompanhar um texto que também está sendo escutado, tá bom? Bora lá, então. Temos Boris Fausto. E ele diz: Lembro que eu ia para a aula de terno e gravata. Chegava o Largo São Francisco de ônibus ou de bonde. Naquela época, a gente precisava ficar de pé quando alguns professores entravam na sala, mas também havia muita brincadeira, palhaçada. Muito bem, gente. Aqui eles já estão fazendo o favor para nós de colocar em cor azul quais que são esses verbos que a gente que tem uma forma diferente e essa forma que a gente vai utilizar para contar esse tipo de histórias, né? É o ia para aula de terno e gravata. Gente, o que que é terno e gravata? O que é isso? Gravata no son impuestos, ¿o no? Não, não. Terno e gravata. Não? Ninguém se lembra? Ai, não sei como, um acessório de homem. É o tipo de roupa, exatamente, Roupa. é um tipo de Ah, roupa de homem. É um Isso, tipo seu de... pescoço. Como? Isso é pescoço. É, a gravata, ela vai no pescoço. Eu vou colocar aqui uma imagem, se isso deixar, né? Então, olha só. Eu coloquei no chat. Esse homem que está no chat, ele tem terno, e ele tem gravata, tá bom? Gravata. Então, esse é um tipo de roupa que é típica dos homens. É uma roupa elegante que a gente veste quando tem que ir para um matrimônio, para uma celebração, para uma formatura. Então, o terno é tudo completo, terno. Eu nem me lembro da palavra em espanhol, mas esse é o terno. E a gravata é o que você coloca aqui no pescoço, como a Ellie falou. Então, ó, nesse tempo, ele está falando que ele tinha que ir, que ele tinha que ir para a escola de terno e gravata. De terno e gravata. E que alguns. E que alguns
que algumas vezes eles tinham que ficar de pé, né? Ficar de pé, precisava ficar de pé quando os professores entravam, né? Como uns filmes. Tipo, eu nunca tive que fazer isso, nem vi isso na minha vida. Só em filmes. Havia muita brincadeira palhaçada. Então aqui continuamos, né? E a gente rodia muito. Muita brincadeira e palhaçada. Gente, vocês sabem o que que é bonde? Vocês sabem o que que é isso? Um bonde? Meio de transporte. É um meio de transporte, exatamente. Quando vocês conhecem o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, você chega lá de bonde. Eu acho que a gente não tem bondes aqui na Colômbia, mas no Brasil eles são super comuns. Claramente, o bonde do Rio de Janeiro não é assim. Ele é super play, super elegante. Mas, é, assim, um bonde comum é isso. É, eu acho que ele é primo do Trambia, uma coisa assim. Isso que é bonde, tá bom, gente? Eu deixei a imagem no chat. Isso que é um bonde. Então, ele tá falando, o Boris, que ele chegava de ônibus ou de bonde. Vamos agora com a Vanessa Camargo. Ela não esquece o dia em que ganhou sua primeira boneca. Que ganhou sua primeira boneca. Aqui eu vou fazer um parênteses pequeno, só porque eu acho isso importante. Gente, em português, quando você recebe um presente, você utiliza o verbo ganhar. Então, por exemplo, a tradução de me dieron una muñeca. Aqui na Colômbia, a gente utiliza o verbo dar. Me dieron, me dieron. E vocês entendem que é um presente. Se eu digo me dieron una muñeca, vocês entendem que alguém me deu um regalo, verdade? Em português, para você falar isso, você vai falar eu ganhei uma boneca, tá bom? Esse é o verbo que a gente utiliza quando a gente recebe um presente, tá bom? Um presente, regalo, um presente. Então, quando ela fala o dia em que ela ganhou sua primeira boneca, não quer dizer que ela ganhou num concurso, numa competição, sabe? Não é esse significado de ganhar. Quer dizer que ela recebeu de presente a sua primeira boneca. Tá bom? Ficou claro? Muito bem. Tá claro. Então, o que me marcou foi a primeira Barbie que ganhei. Eu tinha 6 anos de idade e ela está guardada até hoje a 7 chaves. Gente, o que que isso quer dizer? Muitas chaves. É que está num lugar super, super, super seguro, né? Super escondida do mundo. Ela está guardada até hoje a 7 chaves. Muito bem. Vamos com ela é uma cantora, né? Uma cantora brasileira. Vamos agora com Irene Havashi. Irene fala: acho que a melhor lembrança, e essa palavra a gente vai utilizar muito durante as próximas 2 semanas. A palavra lembrança, recuerdo, lembrança, minha primeira lembrança, as minhas lembranças, uma lembrancinha. Acho que a melhor lembrança é brincar na rua, soltar pipa. Gente, o que que é soltar pipa? O que é isso? Quem me diz? O que que é soltar pipa em português? Não?
Vocês já sabem isso. É o que a gente faz aqui no mês de agosto. Es como volar. Isso. Volar. Não. Es volar cometas. Volar cometas. O alzar cometas. ¿Cómo dice uno en español? ¿Uno cómo dice? ¿Alzar? Oh my God. Eu esqueci. Elevar. Elevar, isso. Obrigada, Walter. Ai, gente. Elevar cometas, soltar pipa. Tá bom? Muito bem. Acho que a melhor lembrança é brincar na rua. Gente, isso é muito legal. É muito legal. Soltar pipa. Eu gostava muito. Cresci no Flamengo, no Rio. Eu soltava pipa na casa da minha avó. Eu soltava pipa na casa da minha avó. Relembra Irene Ravache. Então, aqui temos do que ela gostava. Ela gostava muito de fazer isso e ela soltava pipa na casa da avó dela. Tá bom? Então, vocês percebem que quando a gente utiliza esse tipo de frases, é porque a gente fala de uma coisa que a gente não faz mais, sabe? É isso que tem o significado. Tipo, qual é a diferença entre falar eu soltei pipa e eu soltava pipa? A diferença é que soltei pipa, tipo, eu entendo que você fez no momento determinado e que acabou. Você fez nesse momento, mas quando a gente fala soltava, você quer dizer que você fazia com regularidade no passado, ou que você fazia e você não faz mais. Então tem muitos mais significados, tá? Muda muito o que a gente está querendo dizer, querendo comunicar. Vamos lá com as outras 3 pessoas por aqui. Recordo-me dos passeios com os meus avós no Parque da Redenção, em Porto Alegre. Silvia Pfeiffer, eu acho. Recordo-me dos passeios com os meus avós no Parque da Redenção, em Porto Alegre. O sorvete de melão, aquele meio alaranjado, docinho, que minha avó fazia e a gente comia em casa, é inesquecível. Também aprendi a fazer palavra cruzada com meu avô. Então, ela fazia passeios no Parque da Redenção em Porto Alegre. O sorvete de melão. Gente, o que é sorvete em português? Sorvete? O que é Helado. isso? Helado, muito bem. Minha amiga é de Porto Alegre. Porto Alegre, que legal. Eu amo Sim. Porto Alegre, é muito lindo. Então, sorvete de melão, sorvete, né? Aquele meio alaranjado, docinho, ela está descrevendo como que era o sorvete. O sorvete era meio alaranjado e docinho, como dulcecito, docinho. Que minha avó fazia e a gente comia em casa, é inesquecível. Essa palavra aqui eu acho que também vamos utilizar muito falando sobre isso. Inesquecível, inesquecível, inolvidável, inesquecível. Também aprendi a fazer palavra cruzada com meu avô. Isso tipo cruzigramas. Uma coisa assim. Palavra cruzada com meu avô. Suspira Silvia Pfeiffer. Agora vamos com Marta Medeiros. Na minha infância, havia essa onda de um computador e uma TV em cada aposento. Na minha infância, não havia. Eu creo que eu li, havia. Tudo bem. Na minha infância, não havia essa onda de computador e uma TV, atenção, uma TV, uma televisão, uma TV em cada aposento. Isso sim. Profe, desculpa, eu tenho que partir, eu vou trabalhar, mas eu amo muito vocês, então, tchau. Tchau, Suzy, a gente também te ama. Bom trabalho. Bye. Bora com Marta, então. Na minha infância, não havia essa onda de computador e TV e uma TV em cada aposento.
mantendo cada um no seu quadrado. Mantendo cada um no seu quadrado. Era diferente. O único aparelho de som ficava na sala e a gente, atenção, o único aparelho de som, né? Aparelhos de som. A gente aqui tem várias coisas. Computador, que ela não tinha. TV, que ela também não tinha. Aparelho de som, que tipo, equipo de sonido, aparelho de som. Ficava na sala e a gente ouvia música juntos. E tampouco havia essa história de música para criança. Xuxa e Assemelhados. Gente, vocês conhecem a Xuxa? Ela é super famosa no Brasil. Acho que aqui também. Conozco. Eu conheço. Então, ela tá falando que tampouco havia essa história de música para criança, Xuxa e Assemelhados. Criança ouvia a música que os pais ouviam. Então, cresci escutando Janis Joplin, Beatles e Astor Piazzolla. Ó, que menina culta. Que legal. Comenta Marta Medeiros. Temos, finalmente, Paulo Vilhena. Os brinquedos também fazem parte das lembranças de Paulo Vilhena. Quando era pequeno, me amarrava em colecionar carrinhos, recorda o autor. Quando era pequeno, me amarrava em colecionar carrinhos, recorda o autor. Então, galera, a gente tem muitos exemplos legais de como que a gente fala sobre a infância deles. A infância deles. Eu vou compartilhar com vocês aqui no chat para que vocês tenham. Porque a gente vai terminar a nossa aula de hoje tentando fazer um exercício semelhante ao exercício que eles fizeram. Um exercício de memória, né? E eu mando isso aqui para vocês porque eu acho que ajuda vocês. Então, de todas as histórias que a gente leu, dessas celebridades aqui, vocês vão ver com qual vocês se identificam. Com qual vocês se identificam? Que você fala, ai, sim, eu me identifico com essa história dessa menina aqui. Eu também lembro isso aqui da minha infância. Então, eu quero que vocês pensem qual daí é meio semelhante com a história de vocês. E eu quero que vocês façam o mesmo exercício, tá bom? Quais são esses momentos inesquecíveis para você? Qual é esse momento, esse brinquedo inesquecível da sua infância? Alguma coisa que você sinta saudades, tá bom? E rapidinho eu vou mostrar para vocês. Nesse tempo verbal que a gente estuda, nesse momento, o imperfeito, vamos ter vários tipos de conjugações ou de terminações, que a gente também tem em espanhol. Ele é bem parecido com o espanhol. Isso, gente. Vou fazer só un comentario. De aquí en adelante, si empiezan a escribir Gustava y todos los ABA con V, los entiendo. Van a empezar a sufrir del síndrome de las personas que saben portugués. Aí, por exemplo, a gente tem o verbo gostar. Então, essa terminação que a gente tem é super semelhante com a terminação que a gente também utiliza em espanhol, o ava, mas em português ele vai ser com V, tá bom? So, ele vai mudar nós gostávamos, e no plural, que vai ser gostavam, com M, né? Com o verbo, por exemplo, fazer, ele vai ser fazia, fazíamos,
faziam, né? Vai ter essa terminação ia. E, por exemplo, o verbo ouvir também vai ser assim: ouvia, ouvia, ouvíamos, ouviam. Qual que são os verbos irregulares nesse caso? Temos, para mim, esses três aqui são principais. O por, a gente utiliza, mas não tanto. Mas o ser, ter e vir, muito. Então, o ser, igual que em espanhol. Era, éramos, eram. O ter, atenção com o verbo ter, vai ser tinha, tinha, você tinha, você tinha, nós tínhamos, os outros teníamos, nós tínhamos, e elas, eles, vocês tinham, tá bom? Tinha. E com o verbo vir, venir, também ele é irregular. Eu vinha, ela vinha, ela venia, nós vinhamos, nós outros veníamos, elas vinham. Bom, galera, então eu vou deixar isso aqui na tela para vocês e vou pedir para todo mundo fazer um textinho assim curto, tipo umas 5 linhas, falando da infância de vocês. Coisas assim, sei lá, 5 lembranças que vocês tenham da infância de vocês. Eu comia disso, minha avó fazia uma coisa deliciosa. Eu soltava pipa com meus primos. Então, vamos escrever um textinho curto e colocar no chat sobre as 5 lembranças da infância mais vívidas para vocês, ou mais importantes para vocês, tá bom? E com isso a gente vai fechar a aula de hoje. Bora lá, galera. Quando você tenha pronto o parágrafo, você manda no chat e lê para todos, tá? Assim que a gente vai fazer. Enquanto você tiver ele pronto, você manda e lê.
Gente, tô aqui se vocês precisarem de ajuda, tá?
Bom, galera, mais 5 minutos para enviar o textinho, porque a gente tem que ir embora. Eu vou dar até 9h10 para vocês enviarem, tá bom? E se não conseguem até essa hora, vocês podem mandar depois que eu reviso, tá? Muito bem, galera. Então, gente, é isso por hoje. Se estão faltando por enviar. Não, que na verdade eu sou a Lady. Podem enviar depois, tá bom? Se vocês vão estar lá em Robledo, a gente se vê daqui a pouco.
Se não, a gente se vê na quarta-feira, tá bom, gente? Muito obrigada por vir hoje e bom final de semana para vocês. Obrigado. Tchau, tchau. E